A maioria das pessoas hoje não empreende, não vai para o empreendedorismo. Eu acredito que o fator principal é o medo. Quando você volta para o mercado de trabalho, você pode ser o melhor, mas você vai ter... Eu acredito que... Não sei se eu estou obsoleto nessa área, mas você tem um limite, né? E quando você é empreendedor, não. Você não tem limite. Mas conta para nós aí um pouco da tua trajetória, como que nasceu isso? Antes você trabalhava já empreendendo, ou era empregado de empresa? Quando que você resolveu que não quero mais, se é que trabalhou de empregado, né? Quando você resolveu virar essa chave e falar, vou empreender, tomou essa coragem de se aventurar no mundo do empreendedorismo? Eu completei agora no dia 31/8, 51 anos. E desde os 20 anos que eu trabalho, 19, 20 anos que eu trabalho, e empresa privada, trabalhei só em 3 empresas e sempre tive o desejo de empreender. E nesse desejo, nasceu um desejo porque como eu era da área de logística, eu me formei em administração voltado para logística, então eu queria montar uma transportadora. Aí eu comprei caminhão, comprei Kombi, e fui me empreender nesse segmento. Aí depois fiquei algum tempo, mas vi que não era aquilo que era. O que te fez você enxergar que não era aquilo? Quanto tempo você atuou no ramo de transporte? Então, entre a empresa e o próprio negócio, que na verdade o transporte, eu não cheguei efetivamente criar ter a transportadora, ter um CNPJ. Transportadora. A gente fazia o trabalho de transporte com o próprio caminhão da gente, mas não com o CNPJ ainda, prestando serviço, né? E ali para entender se eu seguiria naquele segmento ou não. Embora era um bom segmento, mas não era bem aquilo que, depois que eu entrei mesmo no negócio, não era bem aquilo que eu queria. Mas sempre dentro de mim o desejo de empreender. Eu sempre que eu trabalhava nas empresas e eu percebia que tinha esse desejo dentro de mim. Até um desejo também de crescimento, né, Ari? Porque a gente veio de uma família bastante simples, e quando eu falo simples, eu estou falando em todos os sentidos, principalmente na área financeira, e o brasileiro ele sempre quer inovar, quer fazer alguma coisa. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui para essa área, até que comecei a crescer nessa área, mas não fiquei muito tempo. Eu acho que eu fiquei em torno de 1 ano e meio, 2, acho que chegou 2 anos. E aí teve a oportunidade de ir para um outro segmento, que foi o ramo de automóveis, que nós estamos até hoje. É claro que... Mas essa virada, só para eu entender, você monta uma transportadora ainda trabalhando como empregado? Tendo rotina dupla? Não. Você já tinha saído do... Como eu falei no início, eu era responsável pela logística da empresa. E por isso até que fiz também a faculdade na área de logística. Só que, depois que eu fui demitido da empresa, eu tinha um certo tempo, né, ia fazer acho que 8 anos e meio, eu fui demitido da empresa. E agora, o que fazer? Vai à procura de um outro trabalho? E foi bem numa época que estava bem escasso esse negócio de trabalho, né? Isso aí também deu uma forçada, podemos dizer assim, de querer abrir o próprio negócio. Só que aí eu acabei saindo da empresa, comecei a trabalhar por conta própria com a Kombi, né? Fazendo entregas e caminhões. Eu tinha uma Kombi e 2 caminhões. E aí já tinha motorista que estava trabalhando para mim. Mas é aquilo que eu falei, eu fiquei acho que 1 ano e meio e não era bem aquilo, porque quando você vai planilhar tudo isso também, nos fritados ovos você vai ver que não sobraria muita coisa. Eu estava tendo muito trabalho, né, e pouco retorno. Pode ser também que, por ser um novo negócio, um novo segmento, talvez ainda eu não tinha todos aqueles macetes que deveria ter. Mas eu aprendi muito com isso também.
Então, até para a gente explorar um pouco disso, que a ideia desse podcast é atingir aquelas pessoas que estão começando o empreendimento, o empreendedorismo, ou tem medo de empreender. Então, até para explorar um pouco disso. Então, você monta a transportadora, depois de 1 ano e meio você percebe que você está queimando dinheiro, não está dando lucro. E você chega a uma conclusão em cima do quê? De planilhas, de cálculos? Sim. A gente sempre procura fazer um gerenciamento, né, um planilhamento de custo e chegamos a uma conclusão que a conta não estava fechando. A conta não estava fechando, né? E tinha muita burocracia também na época. E também tinha a questão de eu não conhecer muito do segmento. E assim, eu acho que quem quer ser empreendedor, uma das coisas que ele precisa já ter em mente é o seguinte: nem tudo que você vai fazer vai dar certo. Você vai para um segmento, aí de repente você tem que pular para um outro, ou mesmo naquele segmento que você acha que vai dar tudo certo, na maioria das vezes, ou quase que na totalidade, vai dar errado. Só que uma das coisas que você não pode deixar, é a persistência. Você tem que persistir naquilo ali, né? Ser resiliente, né? Ser resiliente. Mas aí, por exemplo, você está lá 1 ano e meio e descobre que não é aquilo, não está dando certo, deve bater uma frustração, algum pensamento. E quando você toma a decisão de parar com esse negócio de transportador e migrar para outro? E como que foi essa trajetória, para sair de um para outro negócio? Então, essa trajetória, quando eu já tinha ciência que eu ia terminar com a área de transporte, que eu não era aquilo que eu queria, não era bem assim, não era aquilo que eu queria, não era aquilo que, não era o retorno que eu acharia que daria, né? O que eu estava esperando não estava vindo. Eu também acho que foi um pouquinho de imaturidade, porque quem é empreendedor sabe, agora eu sei dizer isso, mas na época eu não tinha essa experiência, de que não é do dia para a noite que você tem um retorno. É como uma plantação, você planta, tem que esperar todo aquele tempo para que você tenha um retorno daquilo que você plantou, colher o que você plantou. E na área do empreendedorismo não é diferente. Mas assim, graças a Deus que eu percebi a tempo, né? E uma das coisas que eu procuro ser, desde quando eu comecei a empreender, é sempre fazer as coisas com o pé no chão, fazer com segurança. Como eu falei no início, mesmo com todas as cautelas, tomando todas as cautelas, você ainda assim, há momento que você bate o desejo de você voltar atrás. Então, mas você falou uma coisa agora, antes de até explorar o voltar atrás, você falou uma coisa que me pôs a pensar. Você falou, poxa, talvez eu fechei eu era imaturo, eu não sabia que qualquer negócio tem um tempo de maturação, de ter retorno. Então você acha que você fechou antes dele maturar e pode ser que ele tivesse dado certo? Ou você viu no segmento, porque para você tomar a decisão de parar, o segmento tem que estar ruim, o seu negócio não está bom, uma série de fatores. Você acha que parou por imaturidade, bateu o desespero, se tivesse esperado mais talvez tivesse dado certo, ou não? Sim, eu creio que foi falta de experiência e imaturidade. Porque geralmente você não vê, e o que eu vou falar aqui, eu não quero menosprezar as pessoas da minha idade não, mas geralmente você não vê uma pessoa já com uma certa idade procurar empreender. Não que isso não que isso seja errado, não é. Mas a força já não é a mesma, a garra já não é a mesma. De quando você está mais novo, né? Você tem maturidade, mas você tem força, você tem perspectiva, né? Isso aqui também eu não quero jogar um balde de água fria de ninguém que queira continuar agora, né? As pessoas que queiram continuar agora, independente da idade... Os 50 então pode empreender, né? Você não está desmotivando ninguém, não. Não estou desmotivando, mas a gente está trazendo para uma realidade, que é uma realidade. Quando você tem... quando você é mais novo, você tem mais gás para colocar naquilo ali. E todo empreendimento que você faz, ou queira ou não, tem que ter gás. Não acha também que assim, que o mais novo, ele
Ele é meio cego, ele acredita. Quando vai dar certo? Sim, e isso que você falou é muito legal, porque a maioria das pessoas hoje não empreende, não vai para o empreendedorismo. Eu acredito que o fator principal é o medo. É o medo. E esse medo, ele é até bom, de um certo ponto, né? Até um certo ponto. Ele é até que é bom. Mas quando você é novo, você tem muito gás, você não tem muito medo de você colocar a cara e fazer. Eu acredito que quando você é mais novo, você imagina o seguinte: bom, se dá errado, eu tenho tempo suficiente para recuperar. Quando você está um pouco mais experiente, você vai errar menos, mas também a probabilidade de você crescer também é menos. A explosão é outra. A explosão é outra. Aí você tem mais sabedoria, mas a explosão é outra. A explosão é outra. Mas voltando lá, pegando onde você parou. Então você acha que desistiu do transporte por imaturidade, e aí o que você faz? Você vende os caminhões, o que você faz? Então, bate aquela frustração, né? A primeira coisa que você pensa é o seguinte: bom, já que não está fluindo, eu vou vender tudo. E isso que eu fiz mesmo. Eu vendi a Kombi, vendi os caminhões. E aí, a primeira coisa que vem na sua cabeça é: vou voltar para a empresa privada. Vou voltar para o mercado de trabalho. Só que, quando você volta para o mercado de trabalho, por mais que você seja um mega diretor, gestor, você pode ser o melhor, mas você vai ter, eu acredito que, não sei se eu estou obsoleto nessa área, mas você tem um limite. Eu acho que assim, por mais que o cara seja o mega diretor, eu acho que ele tem um limite, né? E quando você é empreendedor, não, você não tem limite. O céu é o limite. A sua coragem é o limite. E o chão é outro limite. É outro limite, porque tanto vai quanto volta, né? Então, por isso que tem que fazer com muita segurança. Mas assim, eu como um empreendedor, eu não aconselharia ninguém que tem essa veia, que tem esse desejo de deixar parado. Não, você tem que desenvolver. Você tem que fazer isso acontecer. Por quê? Porque tem pessoas boas mesmo, pessoas com muita habilidade, pessoas com muita garra, e você vê essa pessoa dando tanta produtividade para outras pessoas, que não é errado, mas ele pode dar essa produtividade para ele mesmo. A gente tem uma frase que a gente usa na consultoria que é: você pode ser dono da sua própria jornada ou fazer parte da jornada de alguém. De alguém. Só que quando você faz parte da jornada de alguém, eu acredito que você está limitado, porque quem na verdade não tem limite é quem é o empreendedor. É claro também que o fator risco também está todo nele, né? Está todo nele. Eu sempre brinco que se eu tivesse na empresa privada, eu acho que eu ainda tinha meus cabelos. Porque quando você está na empresa privada, por mais que você tenha muitas atribuições, né? Mas quando você sai dali, a tua mente não vai estar lá naquele negócio. Não adianta falar que não vai estar. Pode até estar, mas vai estar 50%. Agora, quando você é dono do seu próprio negócio, não adianta. Você vai estar o tempo todo. Eu não sei porque quem é dono do próprio negócio, a noite parece que é mais curta, né? É mais curta. Ela não consegue ser. Você não consegue sonhar. Ela não consegue ser de 8 horas, é mais curta. Não, ela é mais curta. Ela chega umas 4 horas aí. Mas voltando lá, aí você vende tudo, e como você veio parar na área de automóveis? Então, é muito engraçado porque eu vendi tudo, coloquei o dinheiro no banco, mas eu não posso deixar dinheiro no banco, né? E aí até deu a ideia de procurar voltar de novo para o setor privado. Só que nessa de voltar, eu tive a oportunidade de ser convidado por um amigo que já tinha esse segmento de carros para mim trabalhar com ele. Falei: não, enquanto você não entra na empresa, você poderia estar aqui dando uma força, trabalhar junto comigo. E eu agradeço muito ele também, que ele me fez conhecer em pouco tempo que eu trabalhei com ele, acho que só 3 meses, mas foi o suficiente para conhecer a área. E eu creio que era isso mesmo que estava na minha veia, porque foi muito pouco tempo para a gente aprender.